E o Cruzeiro de Leonardo Jardim conseguiu mais uma expressiva vitória no Mineirão. A vítima da vez foi o Grêmio de Mano Menezes, atropelamento por 4-1. E muito mais do que a vitória, o Cruzeiro de Leonardo Jardim vai se consolidando como uma das grandes forças do Campeonato Brasileiro, brigando lá no topo da tabela e, além de tudo, apresentando um futebol muito interessante de ser analisado. Primeiro ponto interessante, o Grêmio não veio para se defender em linha baixa, ponto importantíssimo. O time do Mano Menezes tentava fazer uma pressão alta, né, avançar o bloco de marcação ali para dificultar uma das grandes forças do Cruzeiro, que é essa construção desde a defesa, como a gente já viu aqui em outras análises. Então, o Grêmio tentava subir o bloco de marcação e rapidamente o Cruzeiro foi apresentando as suas alternativas para fazer a sua saída de bola funcionar. Esse era o posicionamento base, então, que o Cruzeiro começou fazendo sua saída de bola, bem tradicional, a gente já vem vendo isso desde lá do Campeonato Mineiro, nas primeiras análises do Leonardo Jardim, e o Grêmio de Mano Menezes tentava subir o bloco de marcação, mais ou menos mantendo ali o 4-2-3-1 em um primeiro momento. Então a gente tinha aqui o Arezzo com um papel de esperar o lado onde o Cruzeiro ia fazer a saída de bola para daí pressionar um dos zagueiros, né? No caso, a saída de bola tá saindo aqui pela direita com o Fabrício Bruno, ele tá pressionando lá. Com isso, essa linha aqui do meio com 3 jogadores se deslocava, mantendo a compactação. Vou pular aqui alguns segundos no lance para você ver o nível de compactação que essa marcação-pressão do Grêmio tentava fazer. Dá uma olhada no 4-2-3-1 aqui do Cruzeiro, como ele mantinha a compactação e tentava fazer esses encaixes de marcação mais individual. Então o Cruzeiro, em um primeiro momento, tentava avançar de encontro aqui com a compactação do Grêmio, e nesses casos, onde pode aparecer espaço para você conseguir desafogar a saída de bola? Justamente aqui na inversão. E o Cruzeiro, logo no começo do primeiro tempo, já começou a utilizar muito bem aqui as descidas do Kaique pela esquerda. Na maioria das vezes o time avançava lá pela direita em um primeiro momento e depois acionava aqui uma jogada de inversão para conseguir desafogar essa saída de bola, chegar ao ataque e aí sim abrir o seu leque de opções ali de jogadas de ataque ao bloco recuado, mas calma que a gente já vai chegar lá. E o Grêmio tentava ser proativo também quando tava ali em bloco baixo para tentar empurrar o Cruzeiro para trás ou pelo menos tirar a liberdade na origem da jogada, mas isso durou muito pouco tempo por conta das boas dinâmicas que o Cruzeiro apresentava para conseguir aliviar essa tentativa de pressão. Então o Grêmio não conseguia empurrar o Cruzeiro para trás. Ponto importante, desenho defensivo base aqui do Cruzeiro, 4-2-3-1, o time de novo vai tentar encaixar a marcação para sufocar aqui, tirar a liberdade da origem dessa jogada ou pelo menos tentar empurrar o Cruzeiro para jogar para trás, mas não é o que vai acontecer. E o que o Cruzeiro fazia nesses casos para evitar esse cenário? Dá uma olhada como o time então vai abrir aqui com o Villalba aqui pela esquerda, Fabrício Bruno vai ficando mais centralizado. Se você olhar lá pela direita, ó, a gente tem o Romero. Então o time passou a fazer a saída de 3 jogadores, com o Romero saindo mais aqui pela direita. Isso porque, se a gente pensar lá no lance anterior, ali pelo corredor central, o Cristaldo ficava fazendo a marcação ali do Romero. Até se a gente voltar aqui um pouquinho esse lance, você vai perceber que ó, o Cristaldo fazendo a marcação do Romero. Isso acaba congestionando um pouco mais o corredor central, mas à medida que o Romero recua um pouco mais aqui pela direita, traz com ele então o Cristaldo, alinha aqui os dois jogadores do primeiro combate do Grêmio. E a partir daí você tem apenas 2 volantes aqui, né? O Vila Sante e o Santana nessa partida. E você vai perceber que o Cruzeiro tinha várias dinâmicas para sobrecarregar ali os 2 volantes do Grêmio. E só pra gente continuar aqui nessa análise, para ter um panorama geral antes de ver os cenários de vantagem, pega aqui o gráfico aqui só para você ver como o Cruzeiro teve um ataque muito bem distribuído, né? Pegar aqui o gráfico das bolinhas, que isso vai ficar muito claro. Então, o time foi muito consistente, né? Criou várias vantagens aqui ao longo do jogo todo. As bolinhas azuis aqui, cada uma dessas bolinhas é uma tentativa de ataque do Cruzeiro. Como você pode imaginar aqui, o tamanho das bolinhas é o potencial de perigo da jogada, por isso que as jogadas de gol aqui, elas têm um potencial maior, né? O diâmetro da bola é maior. E as bolinhas brancas aqui são os ataques do Grêmio. Agora, dá uma olhada então como, além de ser um ataque muito consistente do Cruzeiro, também foi distribuído em vários cenários. Cada uma dessas linhas é um tipo de ataque, como por exemplo aqui, ataque posicional, atacando ali o Grêmio em bloco baixo. Tem também aqui jogadas de bola parada, tem também jogadas de contra-ataque, mas se você perceber, tem as jogadas aqui também de construção desde a defesa, que só são possíveis então quando o adversário sobe o bloco de marcação. Por isso que eu falei que o Grêmio não veio para jogar apenas em linha baixa. O time acabava em linha baixa na maior parte do tempo, mas porque a saída de bola do Cruzeiro funcionava muito bem. E tem outro gráfico aqui que vai justificar muito bem isso. Se a gente pegar o gráfico então só com as saídas de bola do Cruzeiro, analisei uma por uma aqui, as bolinhas azuis são as vezes que o Cruzeiro conseguiu avançar em campo, e as bolinhas brancas, pode ver que são bem poucas aqui, né? Em especial enquanto o jogo ainda tava ali 2-0, 3-1, a saída de bola do Cruzeiro foi muito esmagadora, né? A pressão do Grêmio só vai funcionar aqui em algumas vezes, mas na reta final do jogo. Se a gente pegar o totalizador, isso vai ficar bem claro, ó. A parte azul do gráfico são as vezes que o Cruzeiro conseguiu avançar em campo, criando até jogadas aí de construção rápida. E a fatia branca é a parte das vezes aqui que o Grêmio levou vantagem, né? Conseguiu pelo menos matar ali e recuperar a posse de bola, pressionando a saída ali do Cruzeiro. 25% das vezes, né? 26,32% mais especificamente, o Grêmio levou vantagem. E mais de 70% das vezes, então, o Cruzeiro levava vantagem nessa saída de bola, cenário de grande vantagem aí pro time de Leonardo Jardim. Mas esse era apenas um dos cenários de vantagem que o Cruzeiro criou nessa partida, em especial atacando o Grêmio já em bloco baixo, as outras vantagens começavam a aparecer. Primeiro vamos dar uma olhada então nas dinâmicas de cobertura e o modelo de marcação em que o Grêmio utilizou nessa partida.
partida que já vem sendo também parte do modelo de jogo do Mano Menezes nessa passagem mais recente aí à frente do Grêmio. Primeiro ponto, os laterais, lá pela esquerda jogou o Lucas Esteves, aqui pela direita jogou o Gustavo Martins, então eles tinham uma responsabilidade muito grande de proteger o jogador que passasse mais aberto. De novo, lembrando lá do modelo de jogo do Leonardo Jardim, os pontas do Cruzeiro não ficam geralmente muito abertos, é porque o ponta pela direita, né, em tese o ponta, pelo menos ali no papel, é o Christian, então ele joga muito por dentro, faz muitas vezes papel de meio campista, até de volante, e o Wanderson também jogando pela esquerda, ele fecha bastante, o que limpa o corredor para os laterais atacarem bastante. Então pela esquerda, principalmente, o Kaique atacava muito, o William que começou jogando pela direita, né, depois entrou o Fagner, mas o comportamento não mudou, os dois passavam bastante aqui pelo corredor da direita, mas de maneira geral, então, a gente tinha sempre o lateral fazendo a proteção aqui do corredor. Os pontas do Grêmio, que eu quero dizer com isso, eles ficavam um pouco mais fechados aqui e sempre mais orientados para frente. Eles não protegiam o lateral para manter a unidade da linha defensiva. Esse ponto é muito importante porque vai oferecer alguns espaços. Segundo ponto importante, como você pode estar percebendo aqui pela imagem, os zagueiros caçando no espaço entre as linhas. Então, o Grêmio não tinha aquele volante aqui no espaço entre as linhas que pegava os jogadores que recuavam, né? No caso que a gente tem o Matheus Pereira recuando, né? Ele iniciou a jogada mais espetada da linha defensiva, se apresentou para receber no espaço entre as linhas e trouxe com ele aqui o Wagner Leonardo. Só pra gente fazer um paralelo, né, um exercício de projeção, um outro comportamento padrão poderia ser isso também, né, você ter sobra na linha defensiva aqui, né, os dois zagueiros marcando o centroavante e ter um volante mais recuado para pegar essas bolas de apoio aqui, que geralmente o Matheus Pereira faz. Não era o caso, né, o Grêmio jogava sem sobra na linha defensiva e com o Wagner Leonardo ou o próprio Kahneman caçando principalmente o Matheus Pereira, que recuava o tempo inteiro ali para receber essa bola. Ó o Romero lá pela direita, né, o time de novo do Cruzeiro aqui saindo com 3 jogadores. Uma coisa que pode acontecer com muita facilidade nesses casos é quando o zagueiro carrega aqui pela esquerda, no caso aqui o Villalba. Então facilmente o time do Cruzeiro conseguia romper esse primeiro combate aqui do Grêmio. O Villalba vai carregando aqui pela esquerda, agora aquele ponto sobre o lateral ser o jogador que protege mais, né? Aqui pela esquerda a gente tem o Alisson, aliás o Alisson foi um destaque positivo aí do Grêmio, jogou muito bem nas transições, né, nos contra-ataques ali do Grêmio, mas também quando ele foi exigido na defesa ele também fez uma boa partida, mas parte do modelo de jogo é essa, né? Quem sai pra caçar aqui então, ó, pode ver até o Kaique que tá passando aqui pela esquerda, né? O lateral esquerdo do Cruzeiro. Quem sai aqui pela direita é justamente o Gustavo Martins, o lateral em tese aí do Grêmio fazendo esse encaixe. Com isso acaba abrindo aquele espaço entre o lateral e o zagueiro. O Wagner Leonardo tá aqui bem centralizado, fazendo a marcação do Caio Jorge, e o Cruzeiro, como a gente já viu aqui em outras análises, ataca muito esse espaço que se abre entre o lateral e o zagueiro, principalmente porque os dois volantes do Grêmio, mais orientados aqui à frente, eles estavam sempre atrasados, né, como é o caso aqui desse lance, ó, o Vila Sante já atrasado aqui para pegar a movimentação do Matheus Pereira. Então, essa jogada de ataque ao espaço aqui entre o lateral e o zagueiro, o Cruzeiro começou a utilizar bastante aí para atacar o Grêmio, ó. Matheus Pereira tenta fazer a finalização ali, mas acaba pegando mal na bola. Ó o Romero dessa vez conduzindo aqui pelo lado dos atacantes, né, com muita facilidade, então o Cruzeiro conseguia escapar, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando o Grêmio já tava mais ali em bloco médio, bloco baixo, aqui ele vai carregando. Agora dá uma olhada no sistema de marcação do Grêmio, né, fazendo aquele padrão que eu havia explicado no começo da análise. Primeira coisa, sobrecarga no corredor central, né, então a bola vai ficar descoberta, você tem o Romero e você tem também o Lucas Silva, 2 contra 1, né, você tem o Santana aqui, que seria o jogador mais próximo para tentar cobrir a bola, mas é uma situação de 2 contra 1 muito ingrata ali para você tentar neutralizar, né, empurrar o adversário para trás ou pelo menos dificultar a iniciar essa jogada. Agora, principalmente aqui, existe uma sobrecarga aqui, não 3 contra 2, você tem aqui o Gustavo Martins, o Wagner Leonardo e tem 3 jogadores do Cruzeiro, o Kaique já se mandou nas costas aqui do Alisson, tem aqui se apresentando pro jogo também o próprio Wanderson e aqui o Matheus Pereira, 3 contra 2. Agora linha defensiva de novo desalinhada, né, porque o Wagner Leonardo ele avança aqui para caçar no espaço entre as linhas e aí uma coisa que acontece bastante, como a gente também já viu aqui em várias outras análises, o Caio Jorge vira praticamente um bispo, né, no tabuleiro de xadrez. Como é que o bispo anda no tabuleiro de xadrez? Sempre em diagonal, vários tipos de diagonais diferentes que o Caio Jorge tem utilizado e nessa partida foi muito determinante. Uma delas é justamente esse cenário, né, quando o zagueiro salta a pressão aqui, abandona a linha defensiva, ele tá sempre de olho nessa diagonal aqui para atacar o espaço aqui nas costas do jogador que subiu. E o portador da bola, né, no caso aqui o Romero, os jogadores do Cruzeiro que estão com a bola estão sempre de olho no Caio Jorge para ele fazer essa movimentação. Aqui o Romero vai tentar fazer a movimentação, a bola sai um pouco mais curta, então ele não consegue desempenhar ali a velocidade para atacar o espaço. Outro ponto positivo aí do Grêmio foi o próprio Wagner Leonardo, em algumas situações ele protegeu bem ali as costas, né, não deixou o Caio Jorge sair, em especial quando essa bola é um pouco mais esticada, né, o Romero tava mais longe aqui do Caio Jorge, naquelas diagonais mais curtas é mais difícil, mas calma que a gente já vai chegar lá. Mas nesse lance aqui o Wagner Leonardo conseguiu proteger bem ali, né, não deixou o Caio Jorge sair aqui na cara do gol. Mas perceba, o ponto importante aqui é perceber como a linha defensiva do Grêmio tava sempre ali, né, se defendendo mais no limite, né, sem sobra. E o Cruzeiro com muito volume de jogo, fazendo sua saída de bola funcionar, com a pressão bem encaixada, tinha muito volume de jogo e ficava o tempo inteiro expondo a linha defensiva do Grêmio. E não demorou para que o primeiro gol saísse. Infelizmente a câmera fecha, na verdade abre um replay, né, é uma cobrança de lateral aqui do Cruzeiro, ó. Quando o Fagner cobra o lateral, entra um replay, então
a origem da jogada, de fato, a gente não conseguiu ver, porque nem na repetição, esse seria a jogada aqui do replay, né? Quando a transmissão percebe que vai ser um lance perigoso, eles abrem de novo aqui o ao vivo, né? Mas enfim, provavelmente foi uma jogada de pivô, né? O Caio Jorge girou aqui pra cima do Alex Santana, a bola vai sobrar aqui com o Matheus Pereira. Agora de novo, né? Dá uma olhada na linha defensiva do Grêmio. De novo ela tá bem desalinhada, ó. O Wagner Leonardo avançando aqui, né? Pra tentar fazer a marcação do Matheus Pereira e o Caio Jorge já se projetando aqui na frente do Kahneman. Aqui ele vai ter vantagem, né? Porque é uma diagonal um pouco mais curta. E o Matheus Pereira consegue conectar o passe, ele mata no peito, pega de canhota, não pega tão bem na bola assim, mas pega bem o suficiente para abrir o placar aos 24 do primeiro tempo, fazendo uma das suas diagonais. E logo na sequência o Cruzeiro consegue ampliar em uma cobrança de escanteio. Escanteio cobrado curto, o Matheus Pereira faz o levantamento lá para dentro da área. Em um primeiro momento a zaga consegue rebater, se não me engano é o próprio Wagner Leonardo que rebate essa bola. No rebote, Lucas Silva tenta colocar dentro da área, ela sobra pro Fabrício Bruno, que aí sim coloca lá dentro da área. Ele cabeceia, a bola fica viva ali em disputa. Nesse momento o Kahneman tenta proteger, tirar o Christian da jogada para que o Volpi saísse, mas o Volpi acaba titubeando ali, né? Ficou na dúvida, decide não sair, ele acaba não dando aquele passo a mais ali, e nessa o Christian consegue dar um tapa ali pra dentro da área, e o Vidalba consegue completar pro gol. 2-0 Cruzeiro aos 32 do primeiro tempo. Acho que por esse ângulo dá pra ver bem aqui a saída do Volpi, ó, como ele vai acabar desistindo ali do lance, ó. Nesse momento ele acaba parando um pouco ali, ó, a bola fica quicando viva ali na frente dele, e o Christian dá um tapa ali, o Vidalba completa pro gol. 2-0 cabuloso. Ó a facilidade que o Cruzeiro vai ter pra conseguir bater a marcação-pressão ali do Grêmio, né? O próprio Lucas Silva só vai carregando, mandando ali o Wagner passar da opção pela direita. Agora o ponto que eu queria chamar atenção nesse lance é uma das diagonais que o Caio Jorge faz também sem a bola, e não só atacando o espaço, né? Mas dá uma olhada como ele tá aqui fazendo uma movimentação mais da direita pra dentro em um primeiro momento. Então atenção aqui ao Caio Jorge, vai fazendo essa diagonal, trazendo pra dentro. Isso porque ele acaba então arrastando a marcação, abre a linha defensiva. Então ele mesmo cria o espaço que ele vai atacar. Eu lembro de ter falado isso aqui em outras análises dele, porque é uma movimentação que se repete bastante. E nesse momento ele quebra a movimentação e ataca o espaço que ele mesmo criou. Mas de novo o Leonardo aqui consegue fazer uma boa cobertura, ó. Não deixa, não perde as costas ali. De qualquer maneira, o Cruzeiro tem outras alternativas, né? A gente já viu também em outras análises os cruzamentos sem profundidade. E nesse caso, quando o time percebe que a bola vai sair ali pela direita, tanto o Christian, né, que tá invadindo a área aqui, o Wanderson já tá lá dentro da área, né? Mas tanto o Christian aqui quanto o Matheus Pereira, eles vão fechar aqui pra dentro da área, pra ser opção de finalização. Dá uma olhada, à medida que o Caio Jorge prende a bola ali, levanta a cabeça, tenta procurar o espaço, deixa com o Fagner, olha como o Matheus Pereira, o Christian e o próprio Wanderson já estão lá dentro da área, criando uma situação de 3 contra 3. Em especial o Wanderson, muito espaço ali pra cabecear entre o Gustavo Martins e nas costas aqui do Wagner Leonardo. Levantamento muito bem feito, o Wanderson cabeceia no chão e o Volpi faz essa excelente defesa aí e salva o que seria o terceiro gol do Cruzeiro aos 39, né? Logo na sequência aí do segundo gol. Mas o que eu tava curioso mesmo era pra ver na volta do intervalo se o Cruzeiro ia manter a proatividade. Isso porque, como a gente viu em outras análises, muitas vezes o Leonardo Jardim ele baixa um pouco, né? Perde um pouco a intensidade da pressão alta quando o time tá ali ganhando de 2-0, se não me engano, acho que no jogo contra o Fortaleza, mas teve também outro jogo que eu não me lembro agora, que o time fez a mesma coisa, né? Não faz aquela pressão com tanta intensidade assim na segunda etapa quando consegue vencer o primeiro tempo e ficar mais de olho ali nos contra-ataques. Não foi o caso dessa partida. Nessa partida contra o Grêmio acabou sufocado também no segundo tempo. Dá uma olhada aqui, ó, primeiro lance, né? Segundo lance, ó, 2 minutos do segundo tempo e o Cruzeiro já subindo o bloco de marcação e igualando, né? Uma coisa que acontece também com menos frequência. O Cruzeiro geralmente tem um outro tipo de marcação-pressão, mas para essa partida aqui o time tentava igualar. Então o time liberava aqui Caio Jorge e Matheus Pereira para bater de frente com os dois zagueiros aqui do Grêmio, mas também fazer a pressão aqui no Volpi, que era justamente para eles não terem dúvidas, né? E sempre correr para frente ali para empurrar o adversário para trás e sufocar até a última faixa do campo. E dá uma olhada aqui no meio do campo. Situação de 4 contra 4. Geralmente, como o Cruzeiro vinha subindo o bloco de marcação em outras partidas, né? Um dos volantes ficava mais recuado e aí um dos pontas fechava em um dos meio-campistas. Então o time primeiro se organizava, deixava o adversário decidir o lado e aí deslocava esses 3 jogadores para fechar aqui e manter a marcação encaixada na progressão da jogada e deixava a inversão livre. Mas nessa partida, para que os dois jogadores do primeiro combate, né, o Caio Jorge e o Matheus Pereira, corressem sempre para frente com intensidade, né, para sufocar ali o Volpi o mais rápido possível, a gente notou então que os dois volantes saltavam pressão junto, tanto o Lucas Silva quanto o Romero, né? O Lucas Silva tá aqui, o Romero tá aqui, os dois pressionando aqui os dois meio-campistas aqui do Grêmio. E fazendo aquela mesma projeção, se a gente pegar aqui as saídas de bola então do Grêmio, olha só, saídas de bola do Grêmio, analisei todas também. Bolinhas azuis são as vezes que a marcação-pressão do Cruzeiro funcionou, e as bolinhas brancas são as vezes que o Grêmio conseguiu avançar em campo. Dá uma olhada como o cenário se inverte, né? Se na saída de bola do Cruzeiro o Grêmio não conseguiu ser efetivo para matar a saída de bola, na saída de bola do Grêmio o Cruzeiro foi muito eficiente, né? Praticamente 68% das vezes o Cruzeiro foi eficiente para conseguir recuperar a posse de bola e principalmente não deixar que o Grêmio chegasse ao campo de ataque com a bola dominada. Com muito mais volume de jogo, o Cruzeiro continuou mandando,
aparecendo, né, comandando as ações do jogo, e uma jogada de bola parada, né, mais uma. Matheus Pereira vai fazer o cruzamento aqui e o Caio Jorge vai fazer o seu segundo gol. Desvia ali na primeira trave, sem chance ali pro Volpi, 3-0 Cruzeiro. E 10 minutos depois, o Grêmio vai conseguir uma boa jogada aqui pela esquerda, uma jogada de infiltração, ó, tapa ali pra dentro do bloco de marcação do Cruzeiro, ela fica viva ali em disputa, o time do Grêmio consegue ganhar a sobra, e ela vai ficar limpa pro André Henrique, que tinha entrado no lugar do Arezzo. Ele vai sair na cara ali do Cássio, ajeita o corpo, bate de perna direita e diminui o placar aí pro Grêmio, 3-1. Mas as vantagens do Cruzeiro continuaram aparecendo, né, como a gente viu aqui pelo gráfico, uma consistência grande até o final do jogo, e aí o quarto gol acabou saindo naturalmente. Primeiro ponto aqui, ó, dá uma olhada de novo na situação aqui da linha defensiva, Kahneman saindo pra caçar aqui o Matheus Pereira, e o Caio Jorge sendo marcado aqui pelo Wagner Leonardo. Quem tá com a bola aqui é o Fagner, à medida que ele pisa na bola e levanta a cabeça, olha o comportamento aqui do Caio Jorge, como ele já vai se projetando justamente aqui nas costas do Kahneman. O Fagner até tenta fazer um passe ali, mas faz um passe um pouco mais atrasado, né, mais curto, então o Caio Jorge tem que se apresentar pro jogo ali no espaço entre as linhas. O Romero se movimentando aqui acaba atraindo a marcação, o que acaba deixando o Wanderson completamente livre ali na esquerda, e o Caio Jorge carrega a bola aqui, deixa ali com o Wanderson, mas acaba também fazendo um passe mais curto, e o Alisson consegue recuperar aqui, neutraliza um ataque muito promissor ali do Cruzeiro. Agora o mais curioso é que era uma jogada então que vinha se desenhando, e no mesmo lance, ó, na mesma posse de bola, tô só pulando aqui alguns segundos, de novo a bola vai ficar aqui na direita com o Cruzeiro, ó, Matheus Pereira, ele vai fazer um passe aqui pra trás com o Fagner, que deixa com o Romero. E agora vai aparecer a oportunidade daquela diagonal um pouco mais curta. Perceba que no momento que o Kahneman fizer menção de tentar pressionar o portador da bola, né, no caso aqui o Romero, o Caio Jorge já vai se projetar. Vou até voltar aqui alguns frames, ó. Olha só, o Kahneman, à medida que ele vai se projetando pra frente, olha lá como o Caio Jorge já vai se projetando nas costas dele. E dessa vez, diagonal curta, né? Agora o Wagner Leonardo acaba chegando um pouco atrasado. Na verdade, quando o atacante sai em velocidade, ele tem aquela momentânea vantagem, né? Quando é uma diagonal um pouco mais longa, o atacante tem que correr. Geralmente ele acaba perdendo um pouco de aceleração no momento que ele vai chegar perto da bola. O zagueiro tem um pouco mais de tempo para conseguir se recuperar. Mas nessas diagonais mais curtas, porque eu falei no começo da análise, nessas diagonais mais curtas, acaba sempre sendo muito difícil de parar. O Caio Jorge não perdoa, pega de perna direita e marca o quarto gol do Cruzeiro. Destaque importante. Teve diagonal da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, né? Muitos atacantes acabam sendo mais reféns de uma diagonal só, né? Para um lado, né? Ajeitando para a perna boa. O Caio Jorge mostrou nessa partida e em outras também que faz as duas diagonais, né? Espero que você tenha gostado dessa análise. Vou ficando por aqui então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.